Prezados irmãos, o Evangelho deste domingo letare, domingo da alegria, é um tanto quanto denso, comprido, maior até do que o Evangelho de domingo passado da Samaritana. No entanto, com uma profundidade ímpar, uma profundidade muito semelhante ao Evangelho de domingo passado. É claro que nós não poderíamos aqui refletir todo o Evangelho, cada versículo do Evangelho, porque isso tomaria muito tempo. Mas algumas ideias principais que o Evangelho nos traz, não podemos deixar passar em vão, sobretudo neste tempo importante que nós estamos vivendo, que é este tempo de conversão. Vejam que no início do Evangelho, os discípulos, segundo a mentalidade que era comum do seu tempo, viam na cegueira daquele homem uma consequência de um pecado seu ou de seus pais. E vejam que essa mentalidade dos discípulos é uma mentalidade que perdurou por muito tempo. Aliás, até hoje, a gente às vezes ainda ouve certos comentários que vêm dessa mentalidade. Ah, fulano é assim, ele ficou assim, ele adquiriu essa doença por causa disso, por causa desse pecado. Olha, os pais daquela criança eram muito ruins, eram maus, eram isso, era aquilo, por isso que essa criança nasceu desse jeito. É castigo de Deus, né? Ou então, tal pessoa era muito ruim, tal pessoa cometeu isso, por isso que aconteceu esse acidente e ela ficou desse jeito. É castigo de Deus, né? Até hoje a gente tem essa mentalidade, que doenças, sobretudo que doenças que são acometidas conosco, ou até quando as crianças já nascem com alguma deficiência, nós achamos que isso possa ser um sinal, né? Sinal de algum pecado, sinal de algum castigo. Meus irmãos, que blasfêmia, que blasfêmia. A mentalidade dos discípulos estava totalmente errada, e a nossa também está, se ainda mantivermos essa mentalidade. Pois Jesus diz exatamente, muito claro: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Que palavras confortadoras de Jesus. Vejam, meus irmãos, o sofrimento não é castigo. O sofrimento não é castigo. O sofrimento faz parte da humanidade. O sofrimento é consequência da vida humana. Todo homem, todo ser humano que vem a este mundo sofre e sofrerá. E todo ser humano que vem a este mundo passará pela morte. Isso é inevitável. Isso não é consequência de pecado, muito pelo contrário, isso faz parte da humanidade, pois o próprio Jesus, assumindo em tudo a nossa condição humana, menos no pecado, também sofreu. E os sofrimentos de Cristo não são por causa dos seus pecados, ou por causa de quem pecou. Os sofrimentos de Cristo são consequência da humanidade que ele assumiu. Deus não castigou Jesus, o Pai não castigou o seu Filho, mas pelo contrário, ele ofereceu o Filho para que por meio do sofrimento, que é inevitável, pelos sofrimentos do seu Filho Jesus Cristo, ele pudesse nos atrair a todos nós, para que também nós pudéssemos conhecer no sofrimento a obra de Deus. E é aqui que está o sentido do sofrimento. Jesus diz: o sofrimento não é castigo, mas
é para que as obras de Deus se manifestem nele. O que foi que Deus manifestou nos sofrimentos de Jesus Cristo? A sua obra. Que obra? A obra da salvação de toda a humanidade. E assim também nos sofrimentos da nossa vida. Ninguém de nós sofremos por castigo, mas todos nós sofremos por consequência da nossa humanidade, da natureza humana, deste mundo, que é inevitável, mas é possível que no sofrimento Deus também possa manifestar a sua obra, e através dos nossos sofrimentos Deus pode salvar a nós e o mundo, pode converter a nós e a humanidade. Quantas vezes nós usamos aquele velho ditado, não é? Muitas vezes, se não vai pelo amor, vai pela dor. O que quer dizer isso? Vai pela dor. Significa que na dor também nós podemos aprender, na dor também nós podemos conhecer a obra de Deus, que é a graça, que é a salvação. Por isso, o sofrimento não é castigo, mas pode se tornar lugar da manifestação da graça de Deus. Mas temos também, praticamente em a maior parte do Evangelho, a cena deste cego curado por Jesus. Ao cego curado, Jesus revela que veio ao mundo para fazer um juízo, para separar os cegos curáveis dos que não se deixam curar, porque de certa forma presumem ser já sadios. E o milagre é muito claro, mas os fariseus não querem ver e tentam encobri-lo para que os outros também não vejam, não é isso? Querem encobrir o milagre para que os outros também não vejam e assim não creiam, e assim a obra de Deus por meio daquele cego não aconteça ou não seja testemunhada. Cego é quem reconhece que, apesar de toda a sua inteligência e sabedoria terrenas, está nas trevas em relação a Deus. Cego é aquele que não consegue enxergar o essencial da sua vida. Esse é cego, aquele que não consegue enxergar Deus. Por isso, meus irmãos, no nosso olhar estão as nossas escolhas. Vejam só, Jesus passou por aquele homem e viu o homem cego de nascença. Jesus percebeu aquele homem. Quantas vezes nós não percebemos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão à nossa volta, não percebemos os sofrimentos dos irmãos, somos insensíveis, ou seja, não enxergamos, porque na verdade a gente enxerga o que quer e não enxerga o que não quer. Essa é a verdade. Portanto, ser cego não é não ver, não enxergar fisicamente. Ser cego, ou a pior cegueira que Jesus de certa forma deixa muito claro no Evangelho de hoje, é aqueles que não querem ver. Olha que interessante o final do Evangelho, quando Jesus diz aos fariseus: se fosseis cegos fisicamente, não teríeis culpa, mas como dizeis que vocês veem, o pecado permanece em vocês, porque na verdade, se vocês dizem que veem, mas não conseguem ver, não conseguem reconhecer quem é Jesus, na verdade o pecado permanece, porque vocês não são capazes de enxergar Deus na vida de vocês. Meus irmãos, os fariseus não queriam que o cego enxergasse, essa é a verdade, e queriam impedir que outros também enxergassem Jesus. O mundo de hoje vive a mesma realidade. Tem muita gente trabalhando dia e noite para que a gente não enxergue a verdade, não enxergue a justiça, não enxergue o bem. Portanto, há pessoas que disseminam
a todo momento, há pessoas que divulgam a todo momento ideologias, discursos, falsas doutrinas, que têm um único objetivo: nos tornar cegos. É isso que muitos querem, que nós nos tornemos cegos diante de determinadas realidades, cegos diante do mundo, cegos diante dos mandamentos de Deus, diante da verdade, cegos na fé, para que possa prosperar no mundo exatamente o que? A injustiça, para que possa prosperar no mundo justamente a mentira. Portanto, assim como naquele tempo, muitos queriam abafar o caso, queriam, na verdade, continuar enganando, colocando os outros numa total cegueira, assim também hoje muitos tentam nos tornar como que cegos. Mas também, meus irmãos, o pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que se nega a ver, é aquele que o seu olhar não se volta para o outro. No nosso olhar estão as escolhas daquilo que nós queremos ver. Por exemplo, quando a gente decide manter uma pessoa afastada de nós, quando às vezes por orgulho, por vaidade, por arrogância, por ódio, por vingança, por ira, por indiferença, a gente decide não ver o outro mais. A gente às vezes está sentado do lado do outro e finge que não vê, não é isso que a gente diz? Olha, passei por fulano, fingi que não vi. O que significa que isso? Fingiu que não viu, né? Justamente quis tirar do seu olhar, ignorou, né? Rejeitou. Há muitos que fingem não ver, que preferem se fazer cegos diante dos outros, e assim se tornam incapazes de enxergar muitas vezes aquilo que é necessário, ou aquilo que Deus pede que nós vejamos e enxerguemos. Portanto, quanto mais o olhar estiver arraigado no medo, na antipatia, tanto mais firmemente o olho se empenhará em não ver. Nós não iremos ver, quanto mais nós estivermos voltados para esse tipo de sentimentos no coração. Mas Jesus vê, Jesus percebeu aquele homem, Jesus viu. Portanto, meus irmãos, o que queremos pedir nesta quaresma? A conversão do olhar. A conversão exige de nós um novo olhar, a perceber o modo de Deus ver. A quaresma tem que nos ajudar a adquirir esse novo olhar. E que novo olhar é esse? Enxergar com os olhos de Deus. Essa é a grande conversão que nós poderíamos viver nesta quaresma, se nós pudéssemos chegar à Páscoa com um novo olhar, ou seja, se nós pudéssemos chegar à Páscoa enxergando um pouco mais como Deus enxerga, olhando um pouco mais como Deus olha, como Deus vê. E como é que Deus vê? A primeira leitura de hoje nos diz: o homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. É assim que Deus vê. Deus vê o coração. O homem vê as aparências e até julga pelas aparências, mas Deus vê o coração. Portanto, Deus vê o outro com amor, com misericórdia, com compaixão. É assim que nós devemos enxergar. Portanto, que ao celebrarmos hoje este domingo letare, este domingo da alegria, que nós possamos acolher a alegria da salvação, mas para isso que nós possamos nos converter verdadeiramente, converter o nosso olhar, sairmos das nossas cegueiras e passarmos a enxergar com os olhos de Deus, ou seja, com os olhos do perdão, da compaixão, da misericórdia. Assim seja. Amém.